Gente, mais uma vez, fica aí meu muito obrigado em conhecê-los. Obrigado pelo convite, a Léo, Flávia, a recepção, Renata, Mário, Miguel, Davi, todos os outros aí que nesse momento a gente pôde aí se conhecer, ter um tempo mais perto, mais juntos. Eu realmente me senti muito bem acolhido por vocês, né? Até falei que a experiência em BH dessa vez foi diferente, né? Eu tinha vindo umas outras vezes, não tinha gostado tanto, mas dessa vez eu gostei. Eu acho que a experiência tem sempre a ver com quem você anda, né? Enquanto você está nessa experiência. Eu acho que andar com vocês aqui foi muito gratificante. Então, muito obrigado mesmo. Fico muito feliz de ver a igreja, né, como vocês têm trabalhado, tentado ser uma igreja cada vez mais bíblica, saudável, graças a Deus por isso, né. Eu gosto de ver a forma diferente como as igrejas são. Não fico comparando nunca as igrejas com a Trindade, fica tranquilo. Às vezes a gente pensa que o culto no céu vai ser semelhante à nossa experiência de culto na terra. Vocês moram em BH, vocês se vestem de um jeito, vocês cantam de um jeito, vocês pregam de um jeito, e vocês acham que a experiência na eternidade vai ser assim. Mas vai visitar uma outra igreja, numa outra cidade, às vezes num outro país. Você vai ver um culto tão diferente. Às vezes eu fico me perguntando como será o nosso culto, né? Que língua que a gente vai falar? Que estilo de música a gente vai tocar? Como seremos lá? E essa é a riqueza quando você visita outras igrejas. E eu louvo a Deus quando visito igrejas diferentes e vejo como somos diferentes e ainda assim pautados na verdade. Então, muito obrigado. Fica aqui também minha palavra da Igreja da Trindade. Vocês podem sempre contar com a gente no que vocês precisarem mesmo. Não é da boca para fora. Não só o Léo me acessando, mas se os irmãos quiserem escrever para a gente quando precisarem, visitar a igreja. Contem com a gente. Mais uma igreja, né, que vocês podem contar na caminhada de vocês. Tá bom? Foi pedido para que eu falasse sobre a igreja centrada no Evangelho. E eu gostaria de ler com vocês, então, Romanos, capítulo 1, versos de 1 a 7. E os versos 16 e 17. Romanos, capítulo 1, versos de 1 a 7 e também os versos 16 e 17. Eu vou pedir para que você mantenha a sua Bíblia aberta, porque nós vamos ter que ir olhando alguns versos aí, algumas palavrinhas importantes na medida em que eu vou pregando aqui. Todos acharam? Eu vou ler, você pode acompanhar comigo, por gentileza. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, que ele no passado prometeu por meio dos seus santos profetas nas Escrituras Sagradas. Este Evangelho diz respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por meio dele viemos a receber graça e apostolado, por amor de seu nome, para a obediência da fé entre todos os gentios. Entre esses se encontram também vocês, que foram chamados para pertencerem a Jesus Cristo. A todos os amados de Deus que estão em Roma, chamados para ser santos, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Verso 16 agora. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho. De fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Nós não estaríamos errados em afirmar que o impacto do livro de Romanos na história é sem precedentes. Parece que Deus escolhe o livro de Romanos, dentre outros, para usar de um modo específico na história, trazendo salvação, inclusive aos nossos grandes heróis da fé.
Um desses homens, por exemplo, foi Santo Agostinho, do IV século. Agostinho, vocês sabem, ele é um dos maiores pais latinos que nós temos. Cresceu e conheceu Ambrósio, bispo de Milão. Foi muito depravado na sua juventude, era objeto constante das orações da sua mãe Mônica. Mas ele vai narrar nas suas confissões que no ano de 386, quando ele estava com 32 anos de idade, ele deixa o seu aposento e ele começa a ouvir crianças gritando ou cantando, né? A famosa frase, tome lê, tome lê, tome lê. Ele tinha a Bíblia nas suas mãos. Ele abre a Bíblia e a passagem que cai é Romanos capítulo 13, versos 13 e 14. E a passagem diz, vivamos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedeiras. Agostinho estava nisso. E aí ele vai dizer nas suas confissões que dissiparam-se em mim todas as trevas da dúvida, como se penetrasse em meu coração uma luz de certeza. Romanos também foi usado por Deus para salvar um homem que também é muito conhecido na história, chamado John Wesley. Vocês sabem que o Wesley, em 1729, ele entra para aquilo que ficou conhecido na história como o Clube Santo, formado pelo seu irmão chamado Charles Wesley. Um grupo de homens piedosos que tentavam buscar a Deus muito pela força do seu braço, e eles eram extremamente rigorosos em sua piedade, mas o Wesley está numa crise de fé, ele não é convertido. Tanto é que em 1735 ele vai fazer missão na Geórgia, pregando para os índios nativos. Passa 2 anos pregando e não dá nenhum resultado. Volta frustrado para Londres, tentando buscar a Deus. E é em Londres, quando ele vai num culto, numa reunião dos morávios, piedosos que estavam lá, a contragosto. Ele está sentado lá, mas não queria estar lá. Aí o irmão morávio abre a Bíblia, não abre a Bíblia, ele abre o comentário de Lutero, a carta dos Romanos, o prefácio que Lutero faz. E aí John Wesley é convertido simplesmente na leitura do prefácio do comentário de Romanos de Lutero. E ele vai dizer, eu senti um calor estranho no meu coração. Eu vi então que de fato, cria em Cristo, somente em Cristo para me dar a salvação. Que lindo, né? Romanos também tem impacto em vida de pessoas simples, como a Igreja da Trindade. Em 2015, quando eu voltei da Austrália, eu tinha morado um tempo lá fora, eu comecei uma célula lá em casa, pela graça de Deus, não tinha plano de plantar a igreja, vocês já sabem a história. E aí a ideia que eu tive foi de começar a expor o livro de Romanos nesse grupo. No primeiro encontro nós tínhamos 7 pessoas e a primeira pessoa que estava na minha frente dormia enquanto eu expunha. Era muito encorajador. E aí nós ficamos, né? Vocês sabem que eu sou fã de Lloyd Jones, já falei isso para vocês, eu expus dessa maneira, palavrinha por palavrinha. Então eu levei 1 ano para chegar em Romanos 8. E a gente expondo a carta dos Romanos, e para nossa surpresa, pessoas iam vindo e se maravilhando com a notícia de Romanos. Tinha uma casa de recuperação até hoje em São José, muito famosa, eles enchiam uma Kombi, traziam para esse encontro, os rapazes não sabiam nem ler a Bíblia, mas eles ficavam ouvindo Romanos. Nós evangelizávamos sextas-feiras à noite, as garotas de programa lá na cidade de São José dos Campos, elas vinham, o pessoal não sabia quem era quem, e elas estavam ouvindo Romanos. Aqueles desigrejados estavam ouvindo Romanos, os crentes estavam ouvindo Romanos, e o Senhor plantou a Igreja da Trindade com Romanos, com seu fundamento. Mas talvez a experiência mais marcante que nós temos na história com o livro de Romanos é aquilo que nós chamamos da experiência da torre. Martinho Lutero. Lutero, ele vivia nessa época da teologia medieval, né? Facere quod inse est, faça o seu melhor no latim. Qual que é a ideia do faça o seu melhor? A lógica era que tanto na religião como no resto da vida, o trabalho merece recompensa. Então, quanto mais você trabalhar para Deus, mais recompensa você vai ter. Por isso que ele foi ser um monge. E quando ele entra no monastério, diz a história que ele foi um dos melhores monges que tinha naquele monastério. Ele, gente, se confessava de 4 a 6 horas para o seu amigo, tentando pegar todos os pecados que ele passava na sua cabeça, e ia embora, voltava logo em seguida com medo que ele esqueceu algum. Esse era Martinho Lutero. Era tão devoto, tão piedoso, que trazia mal à sua própria saúde. E magrelo, depois que ele se converte, que ele vai ficando cada vez mais gordinho. É o mal do pastor, né?
Mas quando ele era ali monge, ele era fit, estava no shape. E aí é quando ele já é um mestre das escrituras, doutor em teologia lá em Wittenberg, quem visita lá, você consegue visitar a torre inclusive, ele se tranca numa torre e ele abre a Bíblia num texto que nós estamos considerando, Romanos capítulo 1, verso 17. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho. E aí a transformação desse homem é digno de nota. Ele vai dizer o seguinte: labutei diligente e ansiosamente para compreender a palavra de Paulo. A expressão a justiça de Deus atravancava o caminho, pois eu a interpretava como o sentido daquela justiça por meio da qual Deus é justo e age justamente para punir o injusto. Então, presta atenção, compreendi que a justiça de Deus é aquela pela qual, por graça e por pura misericórdia, Ele nos justifica pela fé. Por isso, senti que renasci e atravessei as portas do paraíso. Lancei-me em seu interior. Meus irmãos, não é isso que a gente quer experimentar? Você não quer estar na terra, mas com as portas escancaradas no paraíso dentro de você? Você não quer essa experiência? Você não quer conhecer o Evangelho somente para sua informação, mas para sua transformação. Você não quer conhecer o Evangelho de modo somente intelectual, mas experimental. Quando eu estou lendo a experiência que esses homens têm com o Evangelho, eu estou pedindo isso. Eu também quero essa experiência, eu não quero só saber aqui. Mas eu quero ter meus pés fincados na terra, mas o paraíso aberto dentro de mim. Eu quero viver esse negócio. Então a pergunta que fica para a gente é o que nós precisamos saber que esses homens descobriram acerca do Evangelho para termos as mesmas experiências. E se nós estamos em busca disso, a notícia que eu tenho é que nessa manhã nós estamos perante o texto certo. O que eu quero fazer com vocês essa manhã é olhar algumas lições que nós temos acerca do Evangelho e o impacto dessas lições na vida da igreja. A primeira coisa que nós vemos aqui é a forma do Evangelho. A forma do Evangelho. Verso 1, olha comigo por gentileza, como Paulo começa. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Aqui eu destaco duas coisas. Primeiro é a introdução de Paulo em suas cartas, a mais longa que nós temos. E o segundo destaque que eu tenho, Paulo não só apresenta a si mesmo, mas as suas credenciais. E a resposta disso nós já temos o porquê. Porque Paulo nunca tinha visitado Roma. Quando você lê Romanos capítulo 15, Paulo vai dizer que ele foi impedido de visitar essa igreja em Roma. Que ele desejava muito visitar essa igreja. E Paulo vai dizer do plano dele, que ele desejava ir para a Espanha e usar a igreja de Roma como se fosse um tipo de QG, de uma base para ele ir então até a Espanha. Por isso que ele apresenta o Evangelho. O cartão de visita do apóstolo era o verdadeiro Evangelho. São as suas credenciais. E é por isso que quando você está lendo a carta de Paulo aos Romanos, você tem uma introdução aqui longa. Paulo está não só falando de si mesmo, mas acerca do Evangelho. E ele vai dizer, Paulo, servo de Cristo Jesus, e veja a devoção desse homem. Porque ele não consegue falar de si mesmo sem falar de Cristo. Ele não enxerga a si mesmo desconectado da pessoa de Cristo. Ele não é importante em si mesmo, a não ser estando ao lado de Cristo. E eu diria que Paulo não sofre daquilo que muitos hoje em dia, nessa pós-modernidade, sofrem, que é crise de identidade. E por que muitos passam por crise de identidade? Como Alan Noble já disse no Crise da Humanidade, no livro dele, nós sofremos de crise de identidade porque nós temos aquele falso senso de autopertencimento. É porque você pensa que você se pertence, que você pode se transformar o tempo todo naquilo que você quer ser. E onde que bate a crise? Porque para você formar uma identidade, você não tem só a autonomia, o autopertencimento, mas você precisa de validação. No grupo que você está envolvido, você vai sempre se afirmar, mas pessoas têm que olhar para você também e te afirmar. E aí a gente entra numa concorrência, porque está todo mundo, o mundo inteiro, dentro de uma sala, se competindo, tentando chamar a atenção de si mesmo, mas a nossa atenção é limitada.
E aí bate a crise, bate o peso. E o que Paulo está dizendo é que nós não nos pertencemos. Se você quer ter uma identidade segura, fugir dessa crise do que eu sou, qual o meu valor, qual o meu status, Paulo resolve a questão para a gente. Paulo, mas quem é Paulo? Servo de Cristo Jesus. No Evangelho, meus irmãos, a identidade nunca é conquistada. A identidade sempre é conferida, nos é dada. O seu valor no Evangelho não está em que você faz, em quem você é. O valor que você tem no Evangelho é se vendo ao lado de uma pessoa chamada Jesus Cristo. Por isso que ele diz, Paulo, servo de Cristo. Mas eu preciso prosseguir, que a mensagem aqui não é sobre identidade. Separado para o Evangelho. Ele foi comissionado, ele foi incumbido por uma tarefa específica. E aí ele cita essa palavrinha extremamente importante, que é onde eu quero frisar esse primeiro ponto com vocês. Euangelium. Euangelium no grego. Vem de angelos. E angelos, meus irmãos, é um arauto, é um proclamador. É por isso que nós estamos dizendo que o que é o Evangelho é uma mensagem de vitória. Um angelos nos primeiros séculos, seria aquele homem que viria de um campo de batalha, acenando ali para o seu povo, dizendo alegrem-se, alegrem-se. O seu rosto era feliz. Às vezes ele trazia um tipo de bordão na mão ali, ornado com um tipo de louro. Às vezes era colocada uma coroa na sua cabeça. E ele tinha uma mensagem de vitória. O que eu estou dizendo para vocês, então, quando a gente estuda a palavrinha Evangelium, que o Evangelho é uma mensagem. Essa é a forma do Evangelho. O Evangelho não é conselho. O Evangelho é uma mensagem. Então eu diria que uma igreja centrada no Evangelho é uma igreja que proclama uma mensagem e não conselhos. Nós precisamos lembrar que a igreja precisa sempre proclamar a essência do cristianismo. E a essência do cristianismo não é amor ao próximo, isso é conselho. A essência do cristianismo não é vamos servir a cidade. A essência do cristianismo não é ser uma pessoa melhor ou viver como Jesus. A essência da mensagem cristã não é um conselho de como as pessoas devem viver, mas é uma mensagem de como Cristo viveu e morreu por nós. Essa é a mensagem da igreja. É uma mensagem, não um conselho. Se você prestar atenção de como funcionam as religiões, toda religião vai oferecer um caminho de redenção baseado em conselhos. Naquilo que você deve fazer, você deve realizar. Mas a mensagem cristã é totalmente diferente. É uma história que você conta daquilo que foi realizado por você e é uma mensagem de vitória. É o arauto, é o proclamador, com seu louro na mão dizendo, ei, nós ganhamos. É uma mensagem de vitória. Então a igreja deve sempre ter o seu púlpito guiado, não através de uma mensagem moralista, uma mensagem de autoajuda, uma mensagem pragmática. O que deve guiar o púlpito de uma igreja é uma mensagem de vitória do que Cristo fez por nós. E é por isso que nós dizemos que você não pode, ter aquela ideia de pregue o evangelho e, se necessário, use palavras. Porque você não vive o evangelho. Mais uma vez, a forma do evangelho é uma mensagem e você só pode proclamar a mensagem. Tim Keller vai dizer que a boa notícia do evangelho cria uma vida de amor, mas a vida de amor não é o evangelho. Jamais confunda o fruto do evangelho com o próprio evangelho. O evangelho não é fé, o evangelho não é regeneração, o evangelho não é santificação, o evangelho não é amor, o evangelho é uma mensagem do que Cristo fez por nós. Fiquemos nessa mensagem. Fiquemos na mensagem de vitória. O que guia o púlpito da igreja não é conselho. O que guia o púlpito da igreja é uma mensagem. Segunda lição que nós temos que Paulo dá para a gente é acerca da origem do evangelho. Olha aí no verso 1, por gentileza. Ele vai dizer, separado para o evangelho de Deus. Mais uma vez eu chamo a atenção para vocês que numa frase só, Paulo menciona Jesus Cristo e menciona Deus. Este homem é tão tomado pelo pensamento do Deus Trino, que ele não consegue deixar de falar nele por muito tempo. Ele está o tempo todo mencionando o próprio Deus que ele crê. Ele não está preocupado em falar de si mesmo, esse homem.
A devoção, o centro das suas emoções, centro da sua consciência e pensamento está em Deus. Mas o Evangelho tem dono. O Evangelho é de Deus. O Evangelho não é da Igreja da Trindade, o Evangelho não é da nave, o Evangelho não é meu, o Evangelho não é do apóstolo Paulo, o Evangelho é de Deus. Ele é o autor, o grande compositor, o poeta, o maravilhoso escritor dessa mensagem. É por isso, meus irmãos, que quando Paulo vai falar de passar o Evangelho para a igreja, ele usa uma ilustração que é muito interessante, que é a corrida de bastão. Quando você vê lá, por exemplo, em 1 Coríntios 15, Paulo vai dizer que antes de tudo entreguei a vocês o que também recebi. Olha a imagem aqui. Eu recebi, como se fosse uma corrida de bastão, ele pega o bastão na mão, eu recebi essa mensagem, do jeito que o bastão está, ele passa para frente. Ele não pode adulterar essa mensagem. A mensagem não é dele. O Evangelho tem dono. O Evangelho é de Deus. E aí é por isso que Martinho Lutero vai ter aquele parágrafo no comentário de Gálatas, super importante, de que um pregador falso do Evangelho é pior do que um bordel. Porque o bordel, segundo Lutero, ataca o teu físico, a tua imoralidade. Mas o pregador ataca a tua consciência. Está adulterando a mensagem, ele não tem direito de fazer isso, porque o Evangelho é de Deus. E qual a lição que fica para a igreja, então, do que Paulo está dizendo? Que uma igreja centrada no Evangelho deve proteger o Evangelho. E aqui eu diria duas coisas, então, acerca da proteção do Evangelho. A primeira, meus irmãos, quem protege o Evangelho na igreja são os membros da igreja. Lembre-se disso, vocês que são membros aqui da nave. Quem protege o Evangelho na igreja local não é somente o presbitério da igreja. Quem protege o Evangelho na igreja local são os membros da igreja. É com vocês que está a responsabilidade. Lembra de Gálatas capítulo 1, verso 8. Paulo está dizendo à igreja, aos membros, mesmo se vier um anjo do céu, pregando um outro tipo de evangelho, que vocês considerem ele anátema. É a igreja que vai julgar o pregador. É a igreja que vai proteger o evangelho. Então, quando nós estamos falando que o evangelho é de Deus, lembre-se disso. Vocês têm uma tarefa aqui na nave de proteger o evangelho. Deus incumbiu vocês com essa responsabilidade. Segunda coisa que eu diria acerca da proteção do evangelho, se a igreja não proteger o evangelho, ela vai ser perturbada. Porque Paulo diz em Gálatas que alguns perturbando vocês, pervertendo o evangelho. Quando o evangelho é adulterado na igreja, as nossas vidas são perturbadas. Seu casamento é perturbado. A maneira que você vai criar seus filhos fica perturbada. O seu trabalho é perturbado. O evangelho, do lado positivo, quando é pregado, impacta positivamente a sua vida. Mas quando ele é pregado de modo falso, ele também impacta negativamente a sua vida. Sua vida fica perturbada. A terceira lição que nós aprendemos aqui com Paulo é a autenticidade do evangelho. Olha aí o verso 2 comigo, por gentileza. Ele vai dizer que no passado ele prometeu esse evangelho por meio dos seus profetas nas escrituras sagradas. Aqui é belíssimo o texto, né? Paulo está falando da inspiração das escrituras, porque é seus profetas. Os profetas não criaram essa mensagem, eles estão debaixo da incumbência e da ordem divina. Ele diz que as escrituras são sagradas, então as escrituras são santas, ela não tem erro. Ela é pura. E o que Paulo está ensinando a gente é que essa mensagem não é nova. Essa mensagem já veio sendo proclamada desde os tempos do Antigo Testamento. Qual a primeira menção, por exemplo, que nós temos do Evangelho? Gênesis 3, verso 15, não é? Quando Deus está falando com a serpente, que vai pôr inimizade entre a descendência dela e a descendência da mulher, de que ela vai ferir o calcanhar do descendente, mas ele vai esmagar a cabeça da serpente na cruz. Paulo está, então, nos ensinando que essa mensagem já vinha sendo prometida desde o Antigo Testamento. Mas aqui a lição que fica para a igreja, meus irmãos, é que não basta nós pregarmos a Bíblia. Nós temos que pregar a Bíblia mediante as lentes do Evangelho. Paulo está ensinando a igreja de como lidar com a própria Escritura aqui.
O exemplo que eu gosto de usar aqui é como Jesus preparou os discípulos quando foi mandar eles para a missão. Você lembra como foi? Lucas capítulo 24. Antes de Jesus mandar os seus discípulos e os apóstolos para a missão, ele disse o seguinte a eles: são essas palavras que eu lhes falei, estando ainda com vocês, que era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito a meu respeito, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. E aí Lucas vai dizer, então lhes abriu o entendimento para compreender as escrituras. Mas a pergunta que fica, eles não conheciam as escrituras? Será que eles já não tinham compreensão do que eram as escrituras? Esses homens já não pregavam? Faltava-lhes algo. Faltava-lhes uma chave hermenêutica, por assim dizer, para agora ler as escrituras de um modo diferente. Eram verdadeiros mestres já das escrituras, mas faltava um pedacinho, uma pedra angular, para que tudo se encaixe agora. O Evangelho. Jesus estava ensinando agora, volta lá para os Salmos. Volta lá para Moisés. Volta lá para a lei e agora comece a ver como o Antigo Testamento testemunhou acerca de mim. E agora ele vai dizer, vocês são testemunhas dessas coisas. Jesus estava ensinando eles a pregar. Por isso que a gente diz que não basta a igreja pregar a Bíblia. Todo mundo está com a Bíblia aberta agora no domingo, gente. Nós temos que pregar a Bíblia com as lentes do Evangelho, é diferente. Você vai ler o Antigo Testamento a partir da porta de entrada do Evangelho. Então você vai ler o Antigo Testamento diferente. E isso é uma pregação distintamente cristã. Isso é uma pregação de um culto distintamente cristão. Um exemplo aqui que eu dou, né? Recentemente nós estávamos pregando lá sobre 1 Samuel. E caiu para mim pregar sobre 1 Samuel capítulo 17, Davi e Golias. Aí vocês sabem a história de Davi e Golias. Você tem que ser como Davi. Enfrentar o seu gigante. E quando você for enfrentar o seu gigante, Deus vai dar as pedrinhas certas para você. As estratégias certas. E você vai no nome do Senhor. Você vai na força dele. E aí, qual é o seu gigante? O seu gigante pode ser sua sogra. O seu gigante pode ser isso, o seu gigante pode ser aquilo. E aí você começa a achar que as historinhas do Antigo Testamento estão escritas para falar acerca de você. Isso é pregar a Bíblia. Mas não é pregar a Bíblia com as lentes do Evangelho. É não entender que cada micro-história fala de uma macro-história. De uma grande história. Então, quando você está pregando, você tem que perguntar, o que você está apontando para a macro-história? E aí eu vou dizer para a igreja de que não, meus irmãos, você não é Davi. Você é o povo de Israel que está em cima do monte, morrendo de medo para encontrar com o gigante. E nós precisamos de um mediador. Nós precisamos de um guerreiro. Nós precisamos do verdadeiro descendente de Davi. Que se coloca entre o povo de Israel medroso e o nosso verdadeiro inimigo. E a nossa vitória não foi conquistada por nós, mas foi conquistada por aquele que é o verdadeiro descendente de Davi. E isso é pregar a Bíblia com as lentes do Evangelho. E é o que Paulo está dizendo aqui para nós. Olha, você vai falar do Evangelho, mas lembre-se que ele está no Antigo Testamento. E quando você for para o Antigo Testamento, então pregue o Antigo Testamento com as lentes do Evangelho. A próxima lição que nós temos agora é a essência do Evangelho. Olha os versos 3 e 4 comigo aí, por gentileza. Parece que agora ele chega no clímax, né, do argumento dele no verso 3. Finalmente ele diz, este Evangelho diz respeito a seu Filho. Então a mensagem do Evangelho não é prosperidade material, a mensagem do Evangelho não são bênçãos físicas, moralidade ou ética, fazer bem ao próximo. A mensagem do Evangelho é a boa nova, e essa boa nova está na pessoa de Jesus Cristo. Esse Jesus, diz Paulo, ele vai fazer um contraste aqui. Ele veio na descendência de Davi, aqui fala da sua humanidade, e ele foi designado Filho de Deus com poder, e se você olhar o verso 4, pela ressurreição dos mortos. E aqui parece que é um texto difícil, eu sei que é, porque dá a impressão que Paulo está dizendo que Jesus só foi declarado Filho de Deus com poder, ou ele só se tornou Filho de Deus com poder, mediante a ressurreição. Não. Veja que ele está dizendo, em primeiro lugar, que ele veio da descendência de Davi. Então ele já existia. Ele já era filho, ele já era todo poderoso.
O que acontece com a ressurreição é que agora fica evidente que ele é o Filho de Deus poderoso. Ele é declarado finalmente pela ressurreição que ele é Filho de Deus poderoso. Por isso que a ressurreição é uma doutrina extremamente importante na vida da igreja. Não é à toa que a ressurreição tem sido constantemente atacada na vida da igreja. Na época dos reformadores, os socinianos se levantaram dizendo que essa doutrina da ressurreição era absurda. Depois, agora, na época dos teólogos liberais, a partir do século XX em diante, porque não dá, né? A ciência não prova a ressurreição, prova. Você vai crer na ressurreição? Com base no quê? Qual é o fato? Você não sabe que aqueles homens lá do século I, século II, eles eram incultos. Você vai acreditar neles? Não tem prova. Eles vão dizer. A ciência não consegue provar. A razão, ela tem agora, ela se sobressai. E aí eles vão atacar por que essa doutrina da ressurreição? Exatamente porque ela é central na pessoa de Cristo. Não tem como você falar acerca de Cristo e não crer na doutrina da ressurreição. E eles vão dizer para você de que os discípulos estavam ali tão atordoados, tão afetados pela morte de Cristo, que eles começaram a pensar dentro de si que talvez Cristo ressuscitou, e o que vale para você não é se ele ressuscitou de fato ou não. O que vale para você é a experiência da ressurreição. Mentira. O que Paulo está dizendo é que se você tocar nessa pedra de toque, se você tocar nessa doutrina, você perde ou descaracteriza quem é o Filho. Ele é declarado Filho de Deus com poder pela ressurreição. E é por isso que Satanás tem atacado essa doutrina na história da vida da igreja constantemente. Mas veja, Paulo não quer saber simplesmente o que Jesus é, mas o que ele fez. E agora ele vai trazer o conteúdo do Evangelho no verso 17. Olha comigo, caminhando para o final com vocês. Ele vai dizer porque a justiça de Deus se revela no Evangelho. E aí ele entra aqui com aquela doutrina extremamente importante, que é a doutrina da justificação pela fé. E há inúmeras maneiras da gente falar da doutrina da justificação pela fé, mas aqui eu vou exemplificar. Presta atenção aqui. O que seria esse ato de justificar, né? Eu diria que o ato de justificar não é mudar o objeto, mas é mudar o relacionamento com o objeto. Como assim? Uma pessoa chega para você e conta um negócio para você, por exemplo. Você diz, justifica para mim. O que você está dizendo? Eu não vou me relacionar com esse objeto que você está contando para mim, ao menos que você justifique. Então, justificar não é mudar o objeto. Justificar é mudar o relacionamento com o objeto. Meus irmãos, essa é a notícia maravilhosa do Evangelho. O que Paulo está dizendo é que, mediante o Evangelho, nós mudamos o nosso relacionamento com Deus. Não mudou o objeto, mas mudou a maneira de você se relacionar com Ele. De que no Evangelho você não tem somente perdão, você tem reconciliação, porque o perdão é necessário, mas é insuficiente. Você pode ser perdoado, ainda assim não se relaciona com Deus. Você não tem o status, a envergadura moral para se relacionar com Deus. Pense num bandido quando ele deixa a prisão. Ele está perdoado. Ele sai para a sociedade. Mas ele ainda tem aquele sentimento de, eu sou um bandido. A sociedade ainda olha para ele como um ex-prisioneiro. O que ele precisa? Ele precisa de um crédito novo. Ele precisa de justificação. O que a justificação diz, o Evangelho diz para a gente, é que a justiça de Cristo é colocada em nossa conta para que a gente possa chegar perante Deus com uma medalha de honra ao mérito. Mas o mérito não é nosso. O mérito é de Cristo. Isso é justificação. Perdão é importante, mas é insuficiente. Nós precisamos mudar o nosso relacionamento com Ele, mudar o nosso status. Precisamos de alguma envergadura moral para chegar perante a presença dEle, e essa envergadura é do próprio Cristo. E agora nós temos, sim, uma medalha de honra ao mérito. Podemos chegar perante Ele, mas honra ao mérito, mérito que não é teu. Um mérito que é dEle. Quando você entende isso, o que causa em você isso? Eu vou dizer o que causa. Humilhação. Vergonha.
E é por isso que Paulo tem que terminar falando do poder do evangelho. No verso 16, ele tem que dizer: eu não me envergonho. Agora faz sentido ele falar disso. Eu não me envergonho do evangelho. Porque quando você começa a entender o evangelho, o que dá é vergonha, humilhação. O evangelho é uma verdadeira ofensa, uma aberração. Antes do evangelho te curar, te trazer alento, ele tem que ferir. Antes de você se achar sábio no evangelho, ele tem que te confundir. Se o evangelho ainda não causou isso em você, talvez você nunca entendeu o evangelho. Antes dele ser doce, ele tem que ser amargo. E é por isso que Paulo tem que dizer: olha, eu agora não me envergonho mais. Porque quando você começa a ter contato com isso, o que dá é vergonha. É uma ofensa. Aqui o exemplo que eu dou é pessoal. Anos atrás, quando eu estava lá na Austrália, eu estava fazendo uma célula, num apartamento grande, a célula era um espaço grande, e era uma festa de aniversário, chamaram muitos incrédulos para estar lá. E eu nunca esqueci, eu estava expondo João capítulo 10, de que o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. E eu estava dizendo que Cristo é bom, mas ele teve que morrer. E ele teve que morrer pelas suas ovelhas. E quando eu estava dizendo isso, tinha uma menina sentada na minha frente. O tempo todo que eu estava falando, gente, ela estava assim, ó, com a cabeça, ó. Realmente discordando de mim, fazendo cara feio o tempo todo. E eu ia falando, tentando falar, e você vai ficando incomodado, porque você não sabe o que está passando na cabeça da pessoa que está ali, né? Não querendo te ouvir. E ela o tempo todo assim para mim, ó. Aí quando terminou a célula, eu falei, eu vou falar com ela. Eu cheguei do lado dela, me ajoelhei, do lado do sofá. Eu falei, tudo bem, meu nome é Tiago, tal. Eu percebi que você estava profundamente discordando de mim enquanto eu estava falando, está acontecendo alguma coisa? Tem? Ela falou, tem. Eu não consigo entender isso que você está falando. Você está me dizendo que uma pessoa boa, justa, morreu por gente que não vale a pena. Você está me dizendo que o santo, que nunca pecou, que nunca fez nada de errado, foi punido por ovelhas errantes. É um absurdo. Isso para mim é uma aberração, ela falou. Eu virei para ela e disse, você está começando a entender o evangelho. O evangelho está começando a te confundir. O evangelho está começando a te envergonhar. O evangelho é, em primeiro lugar, uma aberração. É uma ofensa. Mas aí Paulo vai dizer que é esse evangelho que é loucura para os gentios e escândalos para os judeus, que é o poder. Paulo não diz que é através do evangelho que Deus vem e opera poderosamente. É o poder. É quando Deus começa a confundir a nossa cabeça, começa a nos humilhar, começa a nos confrontar com essa mensagem, que se você começa a deixar esse negócio entrar em você e crer nisso, o poder de Deus opera na sua vida. E aqui, meus irmãos, eu pergunto pra gente de como a gente pensa acerca do poder de Deus, né? Uma igreja centrada no evangelho quer experimentar do poder de Deus, nós queremos o poder do nosso meio, mas de que poder você quer falar? Quer experimentar do poder de Deus domingo após domingo na igreja? Prega o evangelho. Quer experimentar de fato de como Deus opera poderosamente salvando os piores pecadores? Prega o evangelho. Eu me pergunto que tipo de poder a igreja cristã tem na sua cabeça hoje em dia. Falamos tanto de poder, mas qual outra passagem você tem claramente falando que é o poder de Deus? O que é o poder de Deus é o evangelho. Então essa igreja vai ser extremamente poderosa se domingo após domingo abrir a palavra e pregar o evangelho. É esse poder que a gente quer experimentar.
E aí Paulo termina e conclui onde eu termino com vocês, falando dos efeitos agora rapidamente na vida da igreja. No verso 5, olha comigo, uma igreja centrada no evangelho se torna uma igreja obediente. Ele vai dizer no verso 5 que por meio dele recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé. Uma igreja centrada no evangelho é obediente, obediência da fé. O evangelho não só diz como você deve viver, mas te dá poder para viver como você deve viver. Você pode finalmente obedecer a Deus quando você é tocado por essa mensagem. Por isso que uma igreja centrada no evangelho não precisa ficar pregando outras estratégias para o nosso povo ser cada vez mais santo. Meu irmão, prega o evangelho, o povo vai ser santo. O povo vai obedecer. Porque esse poder vai entrar, vai transformar vidas e as pessoas vão passar a amar a Cristo como não amaram antes e finalmente vão obedecê-los. Então uma igreja que é impactada pelo evangelho é uma igreja obediente. Segunda coisa que eu diria, uma igreja impactada pelo evangelho é uma igreja diversa, diversificada. Verso 5. Obediência da fé entre todos os gentios. Que milagre de comunidade é essa? Que agora você tem judeus e gentios vivendo juntos. Uma igreja que expressa o evangelho é essa comunidade diversificada. Não só de judeus e não só de gentios. Ela é uma nova comunidade. É por isso que a gente diz que guetos, igrejas guetos não representam o evangelho. O que representa o evangelho, que de fato essa comunidade foi formada pelo evangelho, é quando a igreja é muito diferente em si. Diferentes faixas etárias, diferentes níveis sociais, diferentes gostos e preferências. E aí a pergunta é o que nos une? O que nos une é a pessoa de Cristo. É muito fácil nós criarmos igreja pelas nossas próprias forças, gente. Encher igreja pelo nosso próprio braço não é difícil. Basta você pôr um objetivo comum, uma preferência em comum. Você vai atrair pessoas com o mesmo gosto, com a mesma preferência. Mas isso nunca é igreja. A igreja verdadeira é quando ela é diversificada e pessoas são tão diferentes, elas estão olhando uma para a outra dizendo: o que nos une? O que nos une é Cristo. O que nos une é o evangelho. E a última coisa, uma igreja centrada no evangelho é uma igreja abençoada. Verso 7. A todos os amados de Deus que estão em Roma, chamados para ser santos, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, estejam com vocês. Uma igreja centrada no evangelho é uma igreja que vai experimentar sempre da graça e da paz de Deus. Da graça e da paz de Deus. E a ordem é importante. Essa igreja vai sempre se fortificar na graça. Sempre se fortificar na mensagem do evangelho. E é uma igreja que vai viver em paz constantemente. Em sua consciência. E em paz uns com os outros. Pergunta que fica para você se você já experimentou desse poder. Você já experimentou de fato desse poder? Essa mensagem já entrou no seu coração profundamente. As portas do paraíso já foram abertas para você aí no seu coração? Essa é a pergunta que fica. A segunda pergunta que eu faria é: você creu nesse evangelho? Meus irmãos, eu não estaria errado em afirmar que o inferno vai estar cheio de gente que creu em outro evangelho. Um evangelho que não é centrado na pessoa de Cristo. Que é honra ao mérito, mas o mérito é teu o tempo todo. Você vai parar no inferno com essa mensagem. A minha pergunta para você é se você creu nesse tipo de evangelho. O mérito é todo dele, você é totalmente perdoado por Cristo, a justificação foi dada por ele para você, você já se rendeu a essa mensagem. Creia em Cristo, seja confrontado por isso nessa manhã. E acima de tudo, sejamos uma igreja centrada no evangelho, que é uma igreja poderosa, uma igreja obediente, uma igreja diversificada e uma igreja abençoada. Que Deus os abençoe. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, nosso bom Deus, eu tentei pincelar e exaltar essa maravilhosa notícia. Mas ela é maravilhosa demais para qualquer arauto.
e qualquer proclamador da palavra. Que plano perfeito. Que notícia maravilhosa. Que essa igreja possa crer na mensagem do Evangelho. Que pessoas hoje aqui possam olhar para Cristo e dizer: chega, eu me rendo. Até então eu estava tentando no meu próprio braço, na minha própria força. Mas eu estou entendendo que não é nada sobre mim. É tudo sobre Ele. Que pessoas se prostrem perante o teu filho nessa manhã. Esse filho que é poderoso, majestoso, glorioso. Que fez tudo por nós. Mesmo quando não merecíamos. Meu Deus, ajuda essa igreja a confiar no poder dessa mensagem. A não sair fora dela. A não inventar nada além dela. Proteja o púlpito dessa igreja, os pregadores dessa igreja. Que essa igreja seja conhecida como uma igreja poderosa, porque proclama a mensagem do Evangelho. É isso que nós pedimos. No nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado, meus irmãos.